Íon e Sócrates discutiram sobre as características que faziam com que um rapisoldo pudesse declamar bem os versos de um poeta. Íon dizia que era hábil em falar sobre Homero e recitar seus versos, mas sobre Hesíodo e os demais poetas gregos, ele cochilava e não tinha a mesma habilidade. Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Neste vídeo vamos trazer o último trecho do diálogo entre Sócrates e Íon sobre a crítica e a inspiração poética. Se inscreva no canal e deixe sua curtida para ajudar a filosofia a chegar a mais gente na rede. Ative o sininho para saber quando um novo vídeo estiver disponível aqui no canal. Sócrates acreditava que Íon falava bem de Homero por ser divinamente inspirado, uma vez que para realizar bem o ofício, a arte, a técnica de ser um rapisoldo, ele deveria saber falar bem de todos os poetas, porque assim estaria agindo conforme a técnica, uma vez que ele só sabe falar de Homero é por inspiração divina. Sócrates seguiu dizendo: mas e sobre os versos épicos que você me disse? Quem vai saber de modo mais belo, você ou o cocheiro, se Homero fala belamente ou não? Ora, o cocheiro, Sócrates. Porque você é rapisoldo, presumo, e não cocheiro. Sim. E a arte do rapisoldo é diferente da do cocheiro. Claro que sim. Então, se é diferente, também revela conhecimento de fatos diferentes, certo? Evidente, Sócrates. Mas e quando Homero diz que Ecamede, a concubina de Nestor, dá ao ferido Macaon um Cíceon para beber? Ele diz mais ou menos assim: com vinho de pramo e junto ralou um queijo de cabra com ralador bronzeu, ao lado a cebola, um tira-gosto. Esses versos, a qual arte? A arte do médico ou a arte do rapisoldo? Cabe belamente saber se Homero fala de modo correto ou não. Ora, a do médico. Mas quando Homero diz e se encaminhou ao fundo à maneira da chumbada, que uma vez fixada em cima do chifre de um boi campestre, vai então levando a dor para os crudívoros peixes. Esses versos, e se os diz belamente ou não, devemos afirmar que cabe mais à arte do pescador ou à do rapisoldo julgar? É claro que é a do pescador, Sócrates. Observe então, caso se você estivesse me fazendo as perguntas e me perguntasse, Sócrates, já que você encontra então em Homero os versos que cabe a cada uma dessas artes julgar, ande, encontre para mim também os que dizem a respeito ao adivinho e à adivinhação. Quais são os versos que cabe a ele poder saber se estão bem ou mal poetados? Observe como eu lhe responderei de modo fácil e verdadeiro, pois fala disso em muitos passos na Odisseia, como por exemplo o que o adivinho descendente de Melampo, Teoclímeno, diz aos pretendentes: Infortunados, que mal sofreis? Pela noite as vossas cabeças estão envoltas, rostos e membros embaixo. A lamentação se alastra, as faces se enchem de lágrimas. O pórtico está repleto, repleto o pátio de espectros arremessados ao erebo. Debaixo do breu, o sol desapareceu do céu, sobreveio horrível névoa. E em muitos passos também na Ilíada, como por exemplo na batalha junto à muralha, pois diz também aí: pois sobre eles, que ansiavam cruzá-lo, veio uma ave, águia de voo elevado, ao lado esquerdo da tropa, carregando em suas garras serpente enorme, a sangrar viva ainda debatendo-se. Não se esquecia da luta. No peito, junto ao pescoço, picou quem a carregava, curvando-se para trás, e ela a lançou de si por terra, ao sentir a dor, jogando-a no meio da multidão. E com um grito voou com as rajadas do vento. Direi que esses versos e os versos desse tipo cabem ao adivinho tanto examinar quanto julgar. Você está dizendo a verdade, Sócrates. E você também, eu nisso fala a verdade. Ande então, e agora, também você para mim, assim como eu escolhi para você, tanto da Odisseia quanto da Ilíada, quais versos dizem respeito ao adivinho, quais dizem respeito ao médico, e quais ao pescador. Escolha assim também para mim, já que nos poemas de Homero você é um perito superior a mim.
Quais versos iam? Dizem respeito ao Rapsodon e à arte do Rapsodon, os que cabe ao Rapsodon tanto examinar quanto julgar acima dos demais homens. Eu digo, Sócrates, que todos. Você mesmo não está dizendo que todos iam, ou você é assim esquecido. No entanto, não conviria a um homem que é Rapsodon ser esquecido. Mas do que estou me esquecendo, afinal? Você não está se lembrando de que disse que a arte do Rapsodon é diferente da do cocheiro. Ah, sim, estou lembrado. Ora, sendo diferente, você não reconhece que vai saber também coisas diferentes? Sim. Então, de acordo com seu discurso, a arte do Rapsodon não vai saber tudo, nem o Rapsodon. Menos talvez as coisas deste tipo, Sócrates. Por as coisas desse tipo, você está dizendo menos talvez as que dizem respeito às outras artes. Mas que tipo de coisa então ele vai saber, já que não todas? As que convém, eu acho eu, ao homem dizer quais convém à mulher, quais ao escravo, quais ao homem livre, quais ao que é liderado, quais ao que é líder. Quais então convém ao que é líder no mar dizer quando o navio é atingido por uma tempestade? Você está dizendo que o Rapsodon vai saber de modo mais belo que o navegador? Não, o navegador, pelo menos isso. Mas o Rapsodon vai saber de modo mais belo que o médico quais as coisas convêm ao que é líder do doente dizer? Não, isso também não. Você está dizendo, então, quais coisas convêm ao escravo? Ora, sim. Você está dizendo que convém, por exemplo, ao escravo boiadeiro dizer, ao controlar os bois bravos, é o Rapsodon quem vai saber, não os boiadeiros. Não, não, certamente não, não. Quais, então, são as coisas que convém à mulher fiandeira dizer sobre o trabalho com a lã? Não, 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 isso também não. Vai saber, então, quais as coisas convém ao homem que é comandante dizer ao exortar seus soldados? Sim, as coisas desse tipo o Rapsodon vai saber. Mas é a arte do Rapsodon é a arte do comandante, por acaso? Eu, pelo menos, saberia da minha parte quais as coisas convém ao comandante dizer. Talvez porque você seja também comandante, Ian, pois se você por acaso fosse ao mesmo tempo cavaleiro e citarista, você saberia que cavalos cavalgam bem e mal. Mas se eu lhe perguntasse, por qual arte, Ian, você sabe que cavalos cavalgam bem? Pela qual é cavaleiro ou pela qual é citarista? O que você me responderia? Pela qual sou cavaleiro. Eu responderia isso. Ora, se você também soubesse quem toca bem cítara, você não admitiria saber isso por causa da arte pela qual você é citarista e não pela qual é cavaleiro, correto? Sim. E já que você sabe a arte militar, você sabe por qual arte, pela qual você é comandante ou pela qual você é bom rapisouro. A mim não me parece haver diferença alguma, Sócrates. Mas como? Você está dizendo que não há diferença alguma? Você está dizendo que são uma só arte, a do Rapsodon e do comandante, ou duas? Ah, para mim, parece só uma. Aquele então que é bom Rapsodon, esse também é por acaso bom comandante? Ah, com certeza, Sócrates. Então, aquele que por acaso é bom comandante também bom Rapsodon? Aí já me parece que não. É, mas aquilo, porém, ele parece que sim. Que aquele que é bom Rapsodon também é bom comandante, não é? Ah, com certeza. Ora, você não é a melhor Rapsodon dos helenos? E de longe, Sócrates. E, comandante, você também não é o melhor dos helenos? Fique sabendo que sim, Sócrates, depois de aprender até isso com os poemas de Homero. Ora, mas por que então iam, pelos deuses, sendo duplamente melhor dos helenos, tanto o comandante quanto o Rapsodon, você verseja excursionando entre os helenos, mas não os comanda? Ou lhe parece que os helenos têm muita necessidade de um Rapsodon coroado com uma coroa de ouro mais do que um comandante? Nenhuma? Porque nossa cidade só que é liderada e comandada por vocês, e não precisa absolutamente de um comandante. Por outro lado, a de vocês e a dos lacedemônios não me escolheriam como comandante, pois vocês acham que vocês mesmos se bastam. Excelente. Você não sabe quem é Apolodoro de Císico? Que tipo de pessoa ele é? Aquele que os atenienses muitas vezes têm escolhido como o seu comandante, ainda que seja estrangeiro. E também Fanóstenes, de Andros, e Heraclides, de Clasômena, que esta cidade conduz, ainda que sejam estrangeiros.
ao comando e aos outros postos, porque demonstram que são dignos de consideração. E ela então não escolherá como comandante e não honrará Íon de Éfeso, caso pareça ser digno de consideração? Mas e os éfesos? Não são atenienses na origem? E não é de Éfeso menor que a cidade alguma? Mas o fato, Íon, é que se você está dizendo a verdade, que por arte e por conhecimento pode louvar Homero, você faz mal. Você que, depois de me garantir que sabe muitas e belas coisas sobre Homero, de dizer várias vezes que as demonstraria, fica agora me enganando e que ainda precisa demonstrar muito. Você que nem quer dizer quais são essas coisas em que é hábil, ainda que há muito eu venho insistindo. Mas agora simplesmente assume, como Proteu, todas as formas virando-se para cima e para baixo, até que finalmente, depois de fugir de mim, você aparece como um comandante, para não demonstrar para mim que é hábil na sabedoria de Homero. Assim, se você possuindo a arte, ou seja, aquilo que eu dizia agora há pouco, depois de me prometer uma demonstração sobre Homero, fica agora me enganando. Você faz mal. Mas se você não possui a arte e por uma porção divina, estando tomado por Homero e nada sabendo, diz muitas coisas belas, coisas sobre o poeta, conforme eu disse a seu respeito, você não faz nada de mal. Escolha então como você prefere ser considerado por nós, um homem malfeitor ou divino. Há muitas diferenças, Sócrates, pois é muito mais belo ser considerado divino. Para nós, então, algo mais belo lhe pertenceriam, ser divino e de Homero, um louvador sem arte. E assim concluímos o diálogo entre Sócrates e Íon sobre a inspiração poética e a crítica. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixe sua curtida aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para poder ser avisado quando o novo estiver disponível. Se você gostou dessa iniciativa, comente aqui, deixe seu comentário. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Muito obrigado por ter assistido e se mantenha pensante. Valeu!